Com a permissão dos pais do menino, eu gostaria de compartilhar um sonho que foi enviado a mim recentemente. Um menino de 12 anos recebe este sonho há cerca de 1 ano. Ele e a sua família moram no México e são fortes discípulos de Yahushua. O sonho dele confirma coisas que foram mostradas a mim ao longo dos anos e descreve algumas das funções do remanescente, uma vez que forem transformados como o exército das primícias. Como sempre, eu peço que vocês orem por discernimento e orientação do Espírito Santo ao lerem ou assistirem a qualquer profecia. Shalom e muitas bênçãos. Julie. Eu me vi caminhando por um lugar aberto, como uma floresta, e de repente eu estava no céu. Estando lá, eu entendi que o arrebatamento havia acontecido. Eu estava em um lugar que parecia um templo muito grande. Era muito bonito e havia colunas brancas peroladas por todo o lugar. Na frente havia um grande trono, mas não vi ninguém sentado nele. Vi um tapete vermelho com as laterais douradas, que chegava até o trono. Um anjo muito alto estava na minha frente. Ele tinha uns 5 metros de altura, cabelos loiros e olhos verde azulados. Ele vestia uma túnica branca e tinha asas enormes. Suas asas eram maiores do que o próprio anjo. Depois de um tempo, o anjo estendeu a sua mão para mim. Ele tinha um diamante vermelho em sua mão. Então ele me deu as seguintes instruções: vá para os campos de concentração e leve o povo para a sua base, onde está a sua família. Mas pegue apenas aqueles com diamante vermelho flutuando acima de suas cabeças. Primeiro pegue as crianças, depois os jovens e adultos, e por fim os mais velhos. Então ele disse: vá. Quando eu peguei o diamante, ele derreteu e começou a escorrer pelo meu braço, depois por todo o meu corpo, principalmente pelas pernas, me dando muita força para correr. Então ele me deu o que parecia ser uma pulseira que coloquei no pulso. Virei o meu pulso para ver mais claramente e um mapa do mundo inteiro apareceu. Eu podia movê-lo, era como um holograma. Um momento depois eu estava na terra novamente com a pulseira. Corri e apareci em um lugar totalmente desconhecido, onde havia muitos prédios. Era como uma cidade dos Estados Unidos, não como as do México onde morávamos. A maior parte dos edifícios estavam destruídos e havia poucas pessoas andando nas ruas. Tinham pessoas mortas no chão. Eu fiquei muito assustado com o que vi e corri novamente. Então apareci em outro lugar. Olhei para o mapa e vi que havia um prédio na minha frente. Eu não conseguia vê-lo, mas o mapa indicava que ele estava lá. Olhei atentamente para uma tela em meu mapa que dizia: missão: resgate as pessoas que têm o diamante vermelho e leve-as para a sua base. Corra. Eu corri como orientava a missão. Na entrada do prédio havia muitos soldados. As paredes eram muito grossas por dentro e por fora. Também havia uma cerca farpada. Todos os soldados estavam armados. Eu andei na frente deles e ao passar por eles fiz com que adormecessem. Todos caíram no chão. Então eu me vi diante de um muro alto com aproximadamente 4 metros de largura. Uma voz disse para eu recuar, porque eu iria atravessar a parede. Eu recuei um pouco e depois corri o mais rápido que pude para atravessar a parede. Depois que a atravessei, vi muitas pessoas em isolamento. Elas me viram e ficaram surpresas. Sem dizer nada, eu comecei a pegar as crianças que tinham o diamante vermelho flutuando acima de suas cabeças. Peguei 2 embaixo de cada braço. Eu não estava em meu tamanho normal. Eu tinha 2,10 metros de altura. Eu vi várias mulheres dando à luz no campo de concentração. As crianças, quando nasciam, tinham um diamante vermelho flutuando acima de suas cabeças. Mas as mães, em alguns casos, não tinham, o que me causou muita tristeza. As primeiras crianças que eu resgatei tinham entre 2 e 3 anos.
Elas choraram e suas mães tentaram me impedir de levá-las, mas não conseguiram. Eu então corri e em 5 segundos cheguei à base onde estava a minha família. O meu pai recebeu aqueles que eu estava levando em meus braços. Eu vi que a minha irmã mais velha, a Dasha, estava administrando o lugar. Ela dava instruções à minha irmã Mia, que também dava instruções a outras pessoas. Eles também tinham poderes como eu. Eu voltei muitas vezes ao campo de concentração. Consegui trazer mais de 2.000 pessoas para o local onde a minha família estava. Sempre que eu saía do campo de concentração, eu dizia ao meu pai: "Eu estou chegando." Havia um pastor entre as pessoas do campo de concentração. Ele me parecia familiar e me reconheceu. Ele disse às pessoas para não se preocuparem, que as crianças estariam seguras comigo. Algumas pessoas que não tinham o diamante vermelho flutuando acima de suas cabeças me pediram para levá-las comigo, mas eu não as levei. Eu não tinha permissão. Em uma das vezes em que eu voltei ao campo de concentração, eu vi muitos soldados que ficaram alarmados, pois perceberam o que estava acontecendo e começaram a levar as pessoas para a guilhotina, a fim de matá-las. Os soldados levaram cerca de 100 pessoas que tinham o diamante vermelho flutuando acima de suas cabeças. Eu fui até o local onde ficavam as guilhotinas e quando a lâmina ia cair, o tempo parou. Eu vi muitos relógios nas paredes que pararam e todas as pessoas ali não se mexiam. Então, eu peguei as cabeças de uma por uma das pessoas que estavam nas guilhotinas, somente daqueles que tinham diamantes vermelhos. Retirei-as e carreguei todas para a minha base. Tudo isso aconteceu quando o tempo parou. Lembro que a nossa base era camuflada e não dava para ver de fora. Uma bolha gigante a cobria, tornando-a invisível. Também me lembro que o meu mapa indicava que havia muitos campos de concentração ao redor do mundo. Aquele que eu fui estava destacado em verde e os outros eram cinza. Me lembro que as pessoas que estavam no campo eram de diversas nacionalidades. Eu sabia disso porque o país de onde elas eram estava estampado em suas camisetas. Fim do sonho. O pai fala sobre o filho. O meu filho me disse que via tendo este sonho repetidamente por 1 ano, mas ele nunca quis contar para sua mãe ou para mim, porque ele não tinha entendido. Esperamos que este sonho abençoe vocês, tanto quanto abrir os nossos olhos para o que está por vir. Tenham fé em Yahushua. Permaneçam firmes no que o Pai nos chamou para fazer. Deus seja louvado por estarmos despertos e esperando por suas instruções para seguirmos em frente em seu tempo perfeito. Shalom.